Bom dia, amada igreja. O Senhor nos abençoe com a sua graça e paz e misericórdia. O mundo em que nós vivemos tem sido muito infiltrado pelo materialismo. Quanto ao materialismo, o materialismo apresenta que o que existe neste mundo é aquilo que a gente pode ver e pegar. E a consequência tem sido que as pessoas em nossos dias têm vivido muito simplesmente para estas coisas. A educação, por exemplo, passa a ter como a sua finalidade simplesmente o preparo para poder ganhar mais dinheiro e com o dinheiro poder comprar mais coisas. Facilmente o crente também cai nesta armadilha. Muitas das decisões que a família toma são controladas quanto à questão de aquisição de bens. Alguns pensam, por exemplo, eu me casar vai impedir que eu realize os meus sonhos de conforto, de viajar. Se me caso, pensar em ter filhos da despesa. Eu quero a minha liberdade. Hoje eu quero que nós estudemos em Filipenses capítulo 4. Deixa eu só dizer rapidinho, tanto aos irmãos aqui como os que nos acompanham na internet. O fato é que eu vou ter várias responsabilidades fora daqui nos próximos dias, especialmente começando não nessa semana, mas na outra, lá em Maceió, e a gente chega aqui para o final de semana e aí depois nós vamos ao Acre e 5 mensagens para entregar lá, então eu tenho que duplicar e aproveitar para transmitir para vocês também. Mas deixa eu dizer que em Filipenses capítulo 4, abençoou a mim muito o preparo desta lição e quero compartilhar com vocês também então. O título da mensagem hoje é Contentes no Senhor em qualquer situação. Contentes no Senhor em qualquer situação. Veja então as palavras, sim, ditas pelo apóstolo Paulo, mas por inspiração do Espírito Santo. Esta é a palavra do Senhor. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 4:12. Aliás, talvez alguns estão achando um pouco difícil. Eu estou lendo a NAA. Quarta-feira eu esqueci, deixei a minha Bíblia lá no Adélcia, na Carla. Então aqui é NAA. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições,
E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Oremos. Ó Pai, abençoe agora então a nossa meditação na Tua preciosa palavra. Usa-a para nos santificar. Aquilo que nós acabamos de dizer, que o Senhor rogou ao Pai pela nossa santificação. Nós rogamos estas coisas no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Contentes no Senhor em qualquer circunstância. Paulo diz aqui, então, alegrei-me sobremaneira no Senhor. E ele passa a dizer que é porque recebeu uma oferta. Talvez você diga, mas recebendo uma boa oferta, e aliás ainda diz mais uma vez, qualquer um se alegraria nisto. Mas nota bem que ele diz que a alegria dele não está na oferta. Está em quê? Alegrei-me no Senhor. De fato, uma coisa que ele explica, e nós encontramos isto nos versículos 16 e 17, é que ele diz lá, olha, não é questão de que eu estava reclamando, pedindo dinheiro para mim. Ele diz no versículo 16, porque até em Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. E aí nota como ele explica, ele tem alegria no Senhor, mas a alegria que ele tem no Senhor tem a ver com os irmãos neste sentido. Ele diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o quê? O fruto que aumente o vosso crédito. O que eles deram foi evidência do seu amor por Cristo. Isso trouxe muita alegria para Paulo, porque nós por natureza somos egoístas. Nós por natureza não cremos naquilo que Paulo cita, que Jesus disse lá em Atos capítulo 20, versículo 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente não pensa assim naturalmente, não. Então, ele não está com aquilo que ele fala aqui, querendo comunicar aos irmãos que ele está cobiçando o que eles têm,
Ele não está atrás do seu dinheiro, ele está interessado que eles estejam acumulando tesouros no céu. Ele diz então no versículo 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós vamos ocupar uma boa parte do nosso tempo aqui em cima deste versículo. Nota primeiramente, ele diz, aprendi. Olhe lá, que nenhum de nós, por natureza, é contente. É coisa que se tem que aprender. Onde é que nós vamos aprender isto? Primeiramente em Cristo. Ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma. Viver a correr atrás de riqueza produz na gente fadiga de alma. O exemplo de Jesus, então, nos serve para nos ensinar a viver contente. A humildade, então, a qual ele fala aqui, ajuda muito nesta direção. É fácil cair naquela de Asaf que nós encontramos em Salmo 73. Ele diz nos versículos 2 e 3, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele diz, a inveja quase me levou a desviar do Senhor. Paulo diz então, aprendi a viver contente. Agora a palavra contente aqui no original é autarques, que no caso a única vez que é usado essa palavra grega no Novo Testamento é nessa ocasião. Porém, a raiz desta palavra, arqueo, é uma palavra que é usada algumas vezes, menos de 10, mas se não me engano são 8 vezes. E eu quero ler estes versículos para vocês, que talvez ajudem um pouco mais a ampliar o seu entendimento de o que é ser contente. Em Mateus capítulo 25 e versículo 9, falando lá da história das 10 virgens, Jesus diz, mas as prudentes responderam, nós não vamos lhe dar do nosso azeite, não para que não nos falte. Aí é faltar contentamento, faltar alguma coisa. Para que não nos falte a nós e a vós outras, e de antes aos que vendem e comprai-o. João Batista, em Lucas capítulo 3, versículo 14, diz, também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo ou salário. Contentai-vos, é a tradução aqui. Em João capítulo 6, e versículo 7, respondeu Filipe, não lhes bastariam. Aqui é a palavra que às vezes é traduzido
contente também. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Não ia ser suficiente, não ia bastar ou a pessoa dizer, eu tenho bastante. Se a gente tivesse 200 pães para esses, talvez 20 mil pessoas. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8, Paulo diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Você gosta de ter lucro? A perda é que a gente não gosta, né? Paulo diz, você quer ter grande lucro? Está em ter piedade com contentamento. E versículo 7 continua dizendo, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Portanto, eu devo lembrar que as coisas aqui neste mundo são passageiras. Eu me lembro muito bem das palavras do pastor Almi, Almi Tavares, pastor lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Uma vez que eu escutei ele dizer, tudo que a gente compra aqui na terra, um dia vai para o lixo. Algumas coisas demoram mais. Esse bancozinho em que está sentado ali o computador, era dos meus pais. Então, algumas coisas duram mais tempo, mas com o tempo, tudo que a gente compra aqui, tudo aquilo que a gente vê e pode pegar, um dia vai para o lixo. Quanto do seu tempo e dos bens que o Senhor tem te confiado estão sendo investidos no que é eterno? Paulo continua no versículo 8 dizendo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. De novo, esta palavra. E também mais um local onde encontramos essa palavra, Hebreus capítulo 13, versículos 4 e 5. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E aí o versículo 5 continua dizendo, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Agora, eu confesso que por muitos anos eu não vi o resto do versículo em termos de compreender a questão do contexto. Mas o restante do versículo diz, porque ele, referindo ao Senhor, tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A avareza ou a cobiça é o contrário de ser contente. E em que deve estar o meu contentamento? No Senhor. É isso que o autor aqui de Hebreus está dizendo. A sua vida precisa ser contente. Contente no Senhor, entendendo que aquilo que você tem, foi Ele que deu. E você tendo Ele, você tem tudo que precisa. Não é Ele que providencia e tem providenciado durante todos os dias da sua vida tudo quanto você tem?
E o nosso perigo é passar a amar, a nos apegar a estas coisas que Ele nos dá, amando-os mais do que a Ele. Voltando então a Filipenses capítulo 4, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em outras palavras, costuma ser que a nossa alegria está em quê? As coisas. Dependendo da situação, eu estou alegre, contente, satisfeito, ou se as circunstâncias não estão indo do jeito que eu quero, aí é de mau humor, reclamando. Paulo diz: aprendi a estar contente em toda situação. Você se lembra que nós vimos isto na leitura que o irmão fez em Atos capítulo 16? Paulo e Silas apanhando, preso, acorrentado lá, pés no tronco. Se vocês não entendem o que é isso, o tronco eram duas tábuas que vinham assim, e os pés presos lá dentro e presos em forma bem aberta. Isso aí com pouco tempo, você não podendo mexer, isso dói para valer. E estavam lá: Senhor, a gente estava pregando o Evangelho. Você não está cuidando de nós direito? Nós estamos aqui sofrendo injustamente. Você não está vendo? É isso que a gente encontra eles fazendo? Orando e cantando louvores ao Senhor. A alegria deles não dependia das circunstâncias. Pode ser até quando o bebê está chutando, Carol. Pois bem, aprendendo a ser contente em toda e qualquer situação. Tão facilmente a gente pensa: eu seria feliz se eu tivesse um emprego melhor. Ou se eu tivesse outro cônjuge, mais dinheiro, uma casa melhor, uma casa num local melhor, um transporte. Eu poderia ser contente e satisfeito se eu tivesse boa saúde. Eu poderia ser contente se... Como é que você completaria? Paulo disse que é possível viver contente, seja qual for a dificuldade ou a bênção que venha em sua vida. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é necessário, ou o que seria necessário saber para isto ser verdade em sua vida, na vida de alguém? Estou lendo esse livro, aliás, parte em conexão com um preparo aqui, mas achei um pouco nesse livro O Segredo do Contentamento, falando sobre algo que acontece muito, e nós temos um grupo de pais aqui que tem filho pequeno. Você conhece a cena? Uma jovem mãe está com seu filho na fila da padaria. Quando chega a vez deles, o menino olha os doces expostos e pede em alta voz: "Quero doce." A mãe responde com calma: "Não, a mamãe não vai comprar doce hoje." A criança repete:
porém agora mais alto. Quero doce, dá doce. A mãe insiste que não irá comprar doce. Isto se estende por alguns bons minutos. O menino gritando cada vez mais alto e a mãe cada vez mais irritada. Após o menino fazer um verdadeiro escândalo, o que a mãe faz? Cede, compra o doce e o dá à criança. Todos nós enfrentamos a tentação de dar algo aos nossos filhos e muito provavelmente já cedemos a elas apenas para que ficassem quietas, para não nos incomodar, para não nos envergonhar. Mas nós também reconhecemos os perigos desse erro. Crianças exigentes, cujos desejos são sempre atendidos, tornam-se um terror para os pais e para o resto da sociedade. Além do mais, nunca aprendem a ter um espírito contente e dócil. Esse deveria ser um dos alvos de criação dos filhos. Por outro lado, os adultos também precisam aprender essa lição. Precisamos desenvolver o contentamento, a autossuficiência, que não se baseia em fatores externos, mas vem de dentro. Isto requer a graça de Deus, mas também requer empenho no treinamento espiritual do nosso coração. Dependendo da criação que recebemos, esse processo pode ser mais difícil para alguns do que para outros. Contudo, todos nós temos um coração pecaminoso e assim todos precisamos do aprendizado, do treinamento e da disciplina necessários para alcançarmos o verdadeiro contentamento cristão. Importante palavras aí deste livro. A nossa alegria, nossa satisfação, o nosso contentamento não deve depender das situações ou daquilo que temos ou está faltando. Paulo expressa isso então no versículo 12. Ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A falta de contentamento em si mesmo já é um pecado contra o Senhor. No breve catecismo de Westminster, nas perguntas 80 e 81, a pergunta 80 é: o que exige o 10º mandamento? O 10º mandamento é: não cobiçarás. Né? O que exige? O 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como a disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. O contrário da cobiça é a avareza, é um desejo pecaminoso. E a pergunta 81, o que proíbe o 10º mandamento? A primeira parte foi o que exige, que se proíbe uma coisa, exige outra. O que proíbe o 10º mandamento? Proíbe todo o descontentamento. Estamos estudando sobre contentamento, né? Proíbe o descontentamento
com a nossa condição. Todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Senhor, destrua aquela pessoa. Ele tem muito mais do que eu. Tira dele, dê para mim. Esse mandamento proíbe isso. Versículo 13. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Observe bem, tudo posso, e muita gente pega só essa parte do versículo e quer se exaltar, tudo eu posso. O fato é que no seu próprio poder tem muita coisa que você não pode fazer. Um é se salvar, como estudamos na escola dominical. Você não pode superar o seu próprio pecado no seu próprio esforço. Você não vai poder ser dono do mundo todo, por muito que você tente. Então, tudo posso não é verdade em termos de se depender de você. Talvez você diga: Paulo foi contente, mas ele também era apóstolo. Eu não sou apóstolo. Eu não posso ser contente. Aí eu te pergunto: Cristo habita em você? Cristo te salvou? Paulo disse: tudo posso, o quê? Aí a próxima palavra: naquele. Cristo é diferente hoje do que era no tempo de Paulo? A dizer que sim, não. Você ofende a Deus pensar assim. Diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia, Paulo tinha aprendido que dependendo dele, ele nunca ia ser contente, não. E compreenda que sobre todas as coisas, quando Paulo diz aqui, tudo posso, ele não está falando no contexto aqui, eu posso ganhar muito dinheiro, ou posso conquistar essa posição, ou esse poder, uma coisa assim. Ele está referindo primeiramente, no contexto aqui, a ser contente. A ser contente. Paulo sabia que precisava de um poder sobrenatural para ele ser contente. Não é natural do ser humano ser contente. Se em Cristo Paulo pôde aprender a ser contente, você também pode aprender a ser contente em Cristo. Jó foi um grande exemplo de contentamento. Em Jó capítulo 1, Jó perde os seus 10 filhos. Pessoalmente, eu acredito que seus cônjuges e netos quase todos os seus funcionários, ele perdeu todos os seus animais. Jó então se levantou, rasgou a sua roupa, rapou a cabeça, lançou-se
lançou terra sobre si e adorou o Senhor, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele diz: eu nasci sem nada. Quando morrer não vou levar nada. O que tenho, o Senhor que deu. Ele tinha sido muito rico, passou a ser pobre e continuou o mesmo amor pelo Senhor. Não era avarento. De fato, a Bíblia diz em Hebreus, lá no final, que o avarento não vai para o céu. Então, se o seu coração não é contente com aquilo que Deus lhe deu, é importante examinar o seu coração para ver se realmente está na fé, se é salvo ou não. Em Salmo 27:4, o salmista diz: uma coisa, não muitas, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar ou meditar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Para contemplar a beleza do Senhor. Isto é a sua maior alegria. Você diria: já foi, mas o primeiro amor passou. Então, te arrepende. Volte ao seu primeiro amor. Nós encontramos vários exemplos na Bíblia de falta de contentamento e o juízo de Deus. Por exemplo, em Judas, versículo 16: os tais são murmuradores e descontentes. Está aí o contrário de contentamento, né? Descontente. Andando segundo as suas paixões, os seus desejos. Quem são esses tais que ele diz, tais são murmuradores e descontentes? No versículo anterior, ele disse, no versículo 15, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Em outras palavras, Paulo não, Judas aqui, está dizendo que quem é descontente, quem vive a murmurar e reclamar, me dê isto, senão eu não estou alegre, é ímpio. Deus chama assim. Acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Olha, comida é algo que a gente deseja. Talvez alguns já estão dizendo: eu estou ficando com fome aqui. E é uma necessidade, não é? Amizades, cônjuge, intimidade com o cônjuge, filhos, casa e muitas outras coisas em si mesmo não são maus. Porém, se me falta alguma coisa, mesmo quanto a essas coisas, se isto te leva a murmurar e reclamar, você está vivendo a vida de ímpio. Tem muito mais que eu tinha preparado aqui, mas questão do tempo, deixa eu pular para Lucas, capítulo 12. Lá, Lucas nos fala de um homem que chegou para Jesus dizendo: mestre,
ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele entendeu que o seu irmão estava sendo injusto na divisão da herança. E Jesus, primeiramente, responde: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Em outras palavras, realmente eu não sou juiz dessas coisas. Mas preste boa atenção ao versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Aí facilmente a gente pensaria: mas Jesus deveria estar dizendo isso ao rapaz que não está, pelo menos parece, que não está sendo justo na divisão da herança. Mas ele diz a coisa àquele que está dizendo: Senhor, eu preciso da minha parte. Jesus diz: cuidado da avareza. Em outras palavras, Jesus está dizendo: rapaz, você vem vivendo sem essa herança e vai perder a alegria, o contentamento, se não recebe. Jesus diz estas palavras então, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Mas é isso que o mundo nosso acredita? Absolutamente não. Né? Pensa que, como Nelson Rockefeller, pouco mais de um século atrás, quando o jornalista chegou para ele, na época sendo o homem mais rico do mundo, quanto bastaria para você? Ele, o homem mais rico do mundo, na época. Ele diz: um pouco mais. As coisas não realizam, não satisfazem. Nunca tem bastante. Se a nossa satisfação depende das coisas, nunca elas vão satisfazer. Só tem um que pode, e é o Senhor. Jesus então conta aquela parábola do homem que vai preparar muita coisa aí, que seria justamente o tipo de homem que no mundo em que nós vivemos, o mundo elogia. Essa pessoa está trabalhando muito, se preparando para poder se aposentar e viver uma vida boa, dizendo: direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. A maioria do mundo diria: que rapaz inteligente, sábio, né? Agora vai gozar a vida boa. É assim que você avalia tal pessoa. Porém, como foi que o Senhor avaliou ele? Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Como Jesus diz aí, esse homem viveu para si mesmo. Ele viveu para a vida terrena, por aquilo que ele podia ver e pegar. Ele não tinha investido nada naquele que tinha dado tudo que ele tinha. E um dia esta ingratidão chegará ao juízo.
Preciso concluir ainda dizendo que biblicamente tem uma coisa pela qual você não precisa ser contente. Tem uma coisa pela qual você tem biblicamente o direito de reclamar. Você sabe o que é? Lamentações, capítulo 3, versículo 39 diz: por que, pois, se queixa o homem vivente? E então, o imperativo: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E observe bem, não diz queixe-se dos pecados do outro. Isso aí é mais fácil. Não precisa nem de Jesus para você se queixar dos pecados de outro, não. Mas é importante você se lembrar que o Senhor é totalmente soberano sobre o que o outro te faz. Não é verdade? O Senhor é soberano mesmo. O Senhor podia impedir que aquela pessoa lhe incomodasse. Então, reclamar, murmurar, murmurar contra uma coisa que o Senhor permitiu para a sua santificação. Não faça como Adão, a mulher que me deste. É por isso que eu pequei. Então, o pecado vem do nosso coração. Essas coisas que os outros nos fazem simplesmente provocam para sair do nosso coração aquilo que já está lá dentro. Você reclama do seu próprio pecado, mas digo isto ainda: não passe o tempo só olhando para si mesmo. Veja a ingratidão, se arrependa e aí olhe para Jesus e a sua graça. Ele pode te fazer contente. Tudo posso. Não no meu esforço, mas naquele que me fortalece. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que tem sido a nossa meditação aqui nesta manhã. E, ó Pai, confessamos que muitas vezes nós falhamos nisto. Acredito que muitos de nós não poderia dizer, como Paulo disse, aprendi a viver contente. Mas que esta manhã seja mais um passo nesse rumo, Senhor. E que quando nos encontramos reclamando, murmurando, insatisfeitos, que nós possamos confessar o nosso pecado e voltar-se para o Senhor. E se tem alguém aqui nesta manhã, ó Pai, que ainda anda perdido no seu pecado, correndo atrás das coisas, que possa se arrepender do seu pecado, confessá-lo a Ti, que venha a Cristo, que teve que morrer para poder perdoar pecadores descontentes, murmuradores, ferindo a Ti, duvidando da Tua sabedoria, duvidando da Tua bondade, duvidando do Teu poder, do Teu amor e tudo aquilo que o Senhor é. Nós rogamos estas coisas, então, no nome e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.